Fala aí, galerinha. Salve, salve. Trazendo aqui para vocês o módulo 5, América Anglo-Saxônica, Formação Territorial e Recursos Naturais, tá? Primeiramente, gente, nesse capítulo aí vem mostrando para vocês, apresentando o que é a América Anglo-Saxônica. América Anglo-Saxônica, gente, são todos os países do continente americano que falam o inglês ou que receberam colonização da Inglaterra ou de algum país aí de fala inglesa, tá? Os dois principais países da América Anglo-Saxônica são considerados os Estados Unidos e o Canadá, tá tranquilo? Nesse módulo, aqui mais especificamente, nós vamos falar muito mais dos Estados Unidos e vamos falar assim de meio sucintamente do Canadá. Por quê? O outro módulo, ele ainda tem a continuidade dessa matéria, tocando muito mais no Canadá e falando de modo sucinto nos Estados Unidos. Tá tranquilo? Então vamos lá. Já apresentei para vocês o que são os países da América Anglo-Saxônica e agora nós vamos falar um pouquinho do clima geral da América Anglo-Saxônica. Outra coisa que eu já ia esquecendo, a América Anglo-Saxônica é uma divisão cultural e histórica da América, tá? Ela foge daquela divisão regional e política que é América do Norte, países da América Central e países da América do Sul. Não, ela é uma divisão cultural e histórica, tá tranquilo? Então vamos voltar aqui, vamos falar do clima. Gente, os países da América Anglo-Saxônica, principal é Estados Unidos e Canadá, eles estão numa área temperada do planeta. Se estão numa área de temperada do planeta, automaticamente eles são países que têm o clima aí predominantemente frio, tá? O relevo na América Anglo-Saxônica tem aí basicamente três grandes formas de relevo, tá? As classes de relevo na América Anglo-Saxônica são o quê? As montanhas que você encontra a oeste, as planícies ao centro e os planaltos a leste aí da América Anglo-Saxônica que você encontra, tá? Outra questão que o livro vem debatendo é as riquezas da América Anglo-Saxônica, e nesse capítulo aqui que a gente está estudando, falando mais dos Estados Unidos, que a principal riqueza que você encontra nos Estados Unidos fica ali no sudeste, no sul do país, onde você encontra as bacias sedimentares. O que são bacias sedimentares? Bacias sedimentares são reservas onde você vai encontrar o petróleo aí retido no solo, tá ok? E ele aborda também o IDH dos Estados Unidos e o Canadá. A gente já estudou no outro capítulo anterior, falamos o que é IDH, tá? Ele está voltado aí à distribuição de renda, saúde e educação. E assim, muita gente acha, como eu expliquei semana passada no outro slide, que os Estados Unidos é o melhor país para se viver no mundo. Mas na realidade, gente, aonde está essa afeição da galera para os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país em que mais incentiva o consumo mundialmente. Então muita gente acha que você viver bem, viver num país bom, você ter o consumo. Mas em comparação dos Estados Unidos com outros países, os Estados Unidos ele fica deixando muito em DH. Tá? E por que eu estou falando isso de novo? Porque tem muita gente que acha que os Estados Unidos é o melhor país para se viver da América. Gente, os Estados Unidos não é o melhor país para se viver do mundo e não é o melhor país para se viver da América. Tá? O país aí que tem um EDH mais avançado do continente americano é o Canadá. Tá tranquilo? Os Estados Unidos aí se configura na posição segundo do ranking. Então, assim, quando você entende aqueles critérios que nós estudamos lá atrás, você deixa muito de acreditar em contos da carochinha e do que pessoas vivem falando por aí, os chamados ouvi falar, me disseram e eu acho, tá? Então, assim, mundialmente falando, como eu já disse no outro slide, o melhor país do mundo para se viver é a Noruega, e aqui na América é o Canadá, os Estados Unidos ostentando aí a segunda posição, tá? Tanto que se a gente for estudar a fundo o IDH desses dois países, nós conseguimos enxergar que o Canadá ele já conseguiu corrigir muitos contrastes sociais que ainda é muito presente nos Estados Unidos, como por exemplo,
É muito comum ver nos Estados Unidos moradores de rua, por mais sendo a maior economia do mundo, a gente estudou isso também, que somente o desenvolvimento econômico não dita o país ser um país desenvolvido, tanto que a China é a segunda economia do mundo e não é considerado um país desenvolvido, é um país emergente, mas o Canadá aí ele já resolveu muitas questões sociais, como que os Estados Unidos ainda não conseguiu resolver, como a questão da pobreza, a questão migratória e entre outras, tá ok? Gente, vamos falar dos Estados Unidos e os seus primórdios. Os Estados Unidos, gente, ele foi alvo aí de... É igual o Brasil, né? Ele foi alvo de incursões de diversos povos europeus. Suecos tiveram incursões em solo americano, do que solo estadunidense, né? Um erro a gente falar isso daí também. Solo americano, dá a entender que a gente está falando de todo o continente americano, né? Sendo que a gente está se referindo aos Estados Unidos. E quando a gente se refere aos Estados Unidos, ou nós os chamamos de norte-americanos, ou estadunidenses, tá? É um erro geográfico muito grotesco a gente se referir aos Estados Unidos como americanos, tá tranquilo? Americanos somos todos nós que nascemos e moramos no continente americano. Eles são estadunidenses ou norte-americanos. Então, como eu falava, vários países europeus tiveram incursões nos Estados Unidos, como suecos, irlandeses, holandeses, franceses, espanhóis. Mas assim, o país mesmo europeu que conseguiu se centralizar ali, montar um sistema de colônias, foi a Inglaterra, tá? A Inglaterra foi o país europeu que conseguiu se centralizar. Teve aí, entrou muito em choque com os nativos americanos e com outros países europeus que queriam aí dominar o que é os Estados Unidos hoje. A Inglaterra ela consegue se fixar e funda ali o que era chamado de 13 colônias, tá? Que nada mais são do que alguns estados dos Estados Unidos que perpetuam até hoje e que foram aí os precursores, os primeiros estados a surgirem no que é os Estados Unidos hoje, dando ao início a esse país. Tá aí vermelhinho aí os 13 primeiras colônias da Inglaterra nos Estados Unidos e como elas se chamavam, 13 colônias. Aí tá aí New Hampshire, New York, Pensilvânia, Massachusetts e assim vai, Connecticut, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e assim vai, tá? Os estados ali mais ao norte, eles foram colonizados aí, em sua maioria por ingleses, tá? E desenvolver aí uma economia mais voltada à questão industrial e também defendiam a ferro e fogo a abolição da escravidão, tá? Enquanto ao sul dos Estados Unidos você tinha ali uma população de um pouco maior de descendentes de espanhóis e eles davam ali a continuidade da economia da plantation, eram escravistas, eles não queriam o fim da escravidão, tá? E defendia aí que os Estados Unidos ele não se industrializasse, mas que os produtos industrializados viessem de fora, ou seja, essas elites que se formavam, você já viu um choque entre essas elites e futuramente, que a gente ainda vai estudar, vai gerar a Guerra de Secessão, que foi o conflito interno mais sangrento dos Estados Unidos da América, tá ok? Então, gente, depois que a Inglaterra se fixa no que é as 13 colônias, muitas medidas tomadas pelos ingleses vão descontentar os colonos estadunidenses. Uma dessas medidas, isso que eu vou falar não está no livro de vocês, isso é matéria de história, mas eu vou falar para não ficar vago assim, como que tudo aconteceu, professor? Tá? Então eu vou falar para não ficar vago, tá? Quais foram as medidas que a Inglaterra tomou que descontentou? Gente, uma série de medidas. A Inglaterra estava em conflitos com a França, e, assim, para suprir esses conflitos com a França que aconteciam na Europa, os ingleses aumentavam cada vez mais as cargas de impostos dos colonos nos Estados Unidos. Entre essas cargas de impostos, é chamada Lei do Chá, a Lei do Selo, tá? Que aonde a Inglaterra aumentava as taxas de impostos, e isso desagradava cada vez mais esses colonos, até que esses colonos resolveram se rebelar contra esse domínio, essa exploração inglesa, e foram altamente financiados tanto pela França como pela Espanha, que eram países aí que tinham interesses que os colonos se livrassem da Inglaterra para que eles pudessem ali ter uma atuação maior no que eram as 13 colônias, tá? Depois que os Estados Unidos conseguem essa independência da Inglaterra,
essas elites dos Estados Unidos que vão assumir o poder, tanto as elites do norte como a do sul, eles começam a fazer programas de expansão dos Estados Unidos para que ali os Estados Unidos pudessem ocupar todo o território e evitasse ali novas incursões europeias, tá? Essa primeira expansão dos Estados Unidos dentro do seu próprio território foi conhecida como Marcha para o Oeste. O que foi a Marcha para o Oeste? Tá aí, ó. Eles utilizavam como argumento, né, que eles eram um povo escolhido por Deus e por isso aí eles tinham que ocupar todo o território que seria ali, hoje dos Estados Unidos da América. E também ele utilizava essa questão do destino manifesto, de que era um povo escolhido por Deus, para civilizar os povos indígenas ali, que eles tinham como selvagens, e que esses povos tinham que se adequar a essa nova realidade. Existem alguns filmes que tratam muito isso, que são filmes de cowboys, onde os cowboys são os estadunidenses indo em direção ao oeste, e os índios ali tentando sobreviver a essas incursões desses cowboys dos Estados Unidos, tá? Gente, e assim, mas conforme os Estados Unidos foi se movimentando para o oeste, ele teve muitas dificuldades, ele teve que se utilizar de muito jogo de cintura para que ele conseguisse se expandir em direção ao oeste, tá? Como? Entrou em contato, em choque, guerras, né? Com esses nativos, os índios, entrou em contato com outros povos europeus que já ocupavam ali essa região. Então, que eles não foram só as questões da guerra que fez os Estados Unidos ocupar o oeste ali, mas foram o que também? Compraram muito territórios, tá? Entraram em acordos, ou seja, os Estados Unidos usou de tudo que foi possível para que ele pudesse aí crescer em direção ao oeste, tá tranquilo? Os Estados Unidos também criou leis, gente, para incentivar a ida de pessoas de outros lugares dos Estados Unidos em direção ao oeste para ocupá-lo, tá? Os Estados Unidos aí criou, por exemplo, a Lei da Propriedade Rural, Homestead Act, que foi criada em 1862. Ela falava o quê? Que o colono que quisesse ir para essas terras aí em direção ao oeste e lá permanecesse e produzisse nela por 5 anos, mínimo de 5 anos, essa terra seria dele. Ah, pessoal, mas os Estados Unidos está dando terra? Sim, gente, porque depois o governo estadunidense iria cobrar impostos, né? Principalmente da produção desses colonos nessas terras que seriam cedidas e também ocuparia o espaço, evitando novas incursões de países aí vindos principalmente da Europa, tá? Entre 1861 e 1865, os Estados Unidos ele vai entrar na sua guerra civil, que é chamado de Guerra de Secessão. Você lembra lá que eu falei das elites do norte e do sul? Então, é isso que vai acontecer. Eu vou até ter um resuminho para vocês. As elites do norte, gente, vão se desenvolver um modelo industrial e vão brigar pelo fim da escravidão, porque assim, dentro do modelo industrial, a escravidão ela já não cabia mais, não era mais algo lucrativo. Só que a elite do sul dos Estados Unidos queria persistir com o modelo de plantation, tá? Mas que para persistir com esse modelo de plantation, o que lhes interessava era mão de obra escrava. E a elite do sul defendia que os produtos industrializados viessem de fora, porque viessem de fora e não se formasse esses produtos industrializados dentro dos Estados Unidos, porque iria fortalecer a elite do norte, e essa elite do norte futuramente iria brigar com essa elite do sul pelo poder político dentro dos Estados Unidos. Tanto que hoje, nos Estados Unidos, tem basicamente 2 partidos políticos que controlam ali o cenário político dos Estados Unidos, que são os republicanos e os democratas, tá? Os republicanos aí representam até hoje os interesses da elite do norte industrial e os democratas representam os interesses da elite do sul dos Estados Unidos, tá ok? Vamos falar um pouquinho aqui da colonização do Canadá, sendo que esse capítulo trata muito mais dos Estados Unidos e fala de forma sucinta do Canadá. Então, gente, o Canadá ele foi colonizado no século XVIII por França e Inglaterra. Os franceses, gente, foram se estabelecer mais ou menos hoje num território que é chamado Quebec do Canadá. Não chegaram a ocupar todo o território canadense, sendo que a França foi um dos países que financiou a independência dos Estados Unidos. Então, quando a Inglaterra vem perder a sua principal colônia, que é os Estados Unidos, a Inglaterra não vai deixar assim, né? O que os ingleses fazem? Eles invadem o Canadá e toma o Canadá dos franceses, tá?
Só que tanto a França como a Inglaterra já estava desgastada de conflitos que eles estavam envolvidos na Europa, como também nos conflitos que eles estavam envolvidos aqui nos Estados Unidos. Então, o que vai existir aí? Inglaterra e França vai fazer um acordo. Esse acordo é chamado Tratado de Paris, que é qual é? A França cedia à Inglaterra todas as terras a leste do Mississippi, com exceção das ilhas de Saint-Pierre e Miquelon, e a Inglaterra, em 1774, aprovou o Ato de Quebec, que reconhecia os direitos civis dos cidadãos franceses e garantia a liberdade religiosa e linguística. Tá? Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, entendido alguma coisa. Espero que tenha sido útil, tá? E até a próxima aí, e que todos possam voltar com saúde depois que tudo isso passar. Valeu? Aquele abraço aí.